Paz de Yahshua Hamashiach, amados irmãos, aquele lar de comunhão. Bom anoitecer, mais uma vez em tempo real, para um bate-papo, para um momento de reflexão das Escrituras, como assim nos orientou o mestre Yahshua. Boa-vinda a todos os amados irmãos, a qual nós temos um encontro marcado todo domingo a partir das 19 horas para um momento de comunhão. Paz de Yahshua, querida irmã Eli, e toda a sua casa, que o Eterno abençoe a ti e tua vida, irmão Chiquinho, irmã Aline Dias, a paz de Yahshua, queridos amados irmãos, bem-vindos naquele lar de comunhão. Que todos sejam mais que abençoados no amor de Yahshua Hamashiach. Vos peço a licença para entrar na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, no seu trabalho, que é aqui onde você esteja para o momento de comunhão. A paz de Yahshua, querido irmão Celso, irmão Janailton de Almeida, todos os nossos irmãos que têm cooperado aí com o crescimento daquele lar do Mashiach, irmão Regi, a paz de Yahshua, meu irmão, querida irmã Iranilda e toda a família Johnny, a paz de Yahshua, todos os amados irmãos que estão aí junto nesse momento de comunhão. Que o Eterno vos abençoe em todo o tempo, em nome de Yahshua. Paz de Yahshua, amados irmãos que vêm chegando aí junto conosco para esse momento de comunhão. Querido irmão Tiaguinho, Tiago, paz de Yahshua, irmão. Que o Eterno abençoe a ti, meu irmão. Quer que onde você esteja, receba um abraço, carinho do irmão Roberto aqui, todos os amados irmãos. Irmã Eunice de Franca, paz de Yahshua, querida irmã, bem-vinda naquele lar de comunhão. Irmã Edmeia, querida irmã, de Volta Redonda, paz de Yahshua, minha querida irmã. Bem-vinda naquele lar de comunhão. Que o Eterno possa nos encher da sua presença. E nessa noite estamos aqui, irmãos, mais uma vez, em cooperação na edificação do corpo do Mashiach. Pega uma caneta, pega um papel, se prepare, para que nós possamos juntos examinar a Escritura como nos orientou o nosso mestre Yahshua, o Mashiach. Querido irmão Wilson, a paz de Yahshua, e os irmãos que vêm chegando aí, um forte abraço em especial no irmão Tiaguinho, toda a sua casa, irmão Gelder, a paz de Yahshua, querido irmão, paz de Yahshua Mashiach. E os irmãos que vêm chegando aí para esse momento de comunhão. Paz de Yahshua, querida irmã Terezinha Dias, que o Eterno abençoe a ti e sua casa. Irmão Júnior, forte abraço, meu irmão. A paz de Yahshua Hamashiach, você e toda a sua casa. Dá um abraço na irmã Frana, as crianças. Irmã Lucila, a paz de Yahshua, querida irmã, bem-vinda naquele lar de comunhão. Que possamos juntos, nesta noite, irmãos, num só propósito, numa só emuná, num só corpo, ligado ao cabeça, que é Yahshua, e possamos viver esse momento de comunhão. Irmã Michele Lima, paz de Yahshua, querida irmã, bem-vinda naquele lar de comunhão. Querida irmã C. Luiz Lima, paz de Yahshua, irmão, bem-vindo. Querido irmão Wellington Silva, o nosso barbudo preferido, a paz de Yahshua, querido irmão. Paz de Yahshua para a irmã Regina também, que eu sei que está aí. Forte abraço em toda a sua casa, todos aqueles que estão contigo aí para esse momento de comunhão. Família Johnny aí que se reúne na sala da sua casa, querido irmão Luiz, sua esposa, os jovens aí, amados. Um beijo no coração de todos vocês, se sintam amados, lembrados sempre, em nome de Yahshua Hamashiach. Irmã Valéria, irmão Cleiton, a paz de Yahshua, irmã Alba Valéria, a paz de Yahshua. Que o Eterno continue abençoando as nossas vidas. Irmã Ana Tavares, Portugal, em tempo real conosco, um abraço, um beijo grande em todos os amados irmãos de Portugal, que tem nos dado esse suporte de comunhão, de carinho, de presença. Forte abraço, querida minha irmã Ana Tavares. Que o Eterno continue abençoando a ti e toda a sua casa. E nessa noite nós temos uma palavra do Abba Pai aos nossos corações. Que você possa se preparar aí. Pega uma caneta, pega um papel. Estou dando um tempinho aqui para os irmãos chegarem, para todo mundo pegar o início da nossa live. E temos como o nosso texto básico, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, pega uma caneta, pega um papel. Nós vamos viajar, nós vamos mergulhar em águas profundas no texto, em nome de Yahshua, querido irmão Léo, Boa Ventura, paz de Yahshua, meu irmão.
Nivaldo Oliveira, paz de Alcha, meu irmão. Que o Eterno abençoe a ti e tua casa, em nome de Alcha. Querido irmão Paulo do Mar, de nosso amigo Paulinho. Paz de Alcha, irmão. A cada um de vocês sejam bem-vindos naquele lar de comunhão. E qual é o título da nossa live de hoje, irmão Roberto? Tá aí, eu coloquei aí um folder 2 dias antes para que os irmãos já ficassem ligados. E temos como um título aqui, irmãos: Capacitados para as pedradas. Você está capacitado? Você tem se capacitado para as pedradas, irmãos? É nessa fala, nessa temática que nós vamos aqui estar meditando, extraindo algumas lições importantíssimas para as nossas vidas. Atos capítulo 7. E o tema da nossa live de hoje, a nossa querrilhar de comunhão, é a Capacitados para as pedradas, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Quantos irmãos vêm chegando aí? Prepare o teu papel, prepara a caneta para a gente fazer igual os irmãos de Bereia. Tudo que a gente fala aqui, os irmãos, por gentileza, vai lá e confira, irmão. Não fica aquele crente preguiçoso, não. Aquele crente que só quer ouvir, só quer o que já vem pronto. Isso está errado. Você tem que também fazer a sua parte. Você tem que examinar, você tem que ter dinâmica. Você tem que buscar na palavra. Não pode só ficar ouvindo aquilo que as pessoas falam para você. Você tem que ter essa dinâmica. Isso é coisa do Ruach Kadosh. Isso é um primórdio da querrilhar primitiva do primeiro século. Examinarmos as escrituras, assim como os irmãos de Bereia. Irmão Chiquinho, paz de Alcha, querido irmão. Irmão Elienaldo, paz de Alcha. Irmão Nivaldo, paz de Alcha. Sejam todos bem-vindos na querrilhar de comunhão, em nome de Alcha Machia. Querida irmã Eliane, Marcha, paz de Alcha, minha irmã, bem-vinda, em nome de Alcha Machia. Irmã Maria Suelen, a paz de Alcha, minha irmã, bem-vinda, em nome de Alcha Machia. E nós vamos orar agora ao Pai, para que Ele possa nos dar felicidade da interpretação do texto, da exegese do texto. O que é isso, irmão Roberto? A interpretação correta, segundo as Escrituras. Irmão Lauro Teixeira, paz de Alcha, meu irmão, bem-vindo na querrilhar de comunhão. E nessa noite nós queremos ser edificados, fortalecidos, alimentados pelo poder da palavra. Nós vamos estar orando em nome de Alcha. E vamos em águas profundas, irmãos. Lembra de Ezequiel capítulo 47? Ele começou a caminhar, as águas começou pelo pé, depois foi para os tornozelos, depois foi para o meio da sua cintura e foi atingindo o seu peito ao ponto que a água começou a cobri-lo e ele deixou ser levado pelas águas. É assim que nós precisamos entender a palavra do Abba Pai nessas últimas horas tão cruciais que nos resta como querrilhar do Machia. Filadélfia Viva precisa entender isso. Águas profundas, em nome de Alcha Machia. Oramos agora. Soberano, nesse momento nós nos humilhamos na Tua presença, nos encurvamos diante da Tua presença, da potente irmão, e te pedimos o derramar do Ruach Kadosh, Pai. Que a cada um de nós venhamos desaparecer, aguça os nossos ouvidos, nos dar sabedoria, não intelectual, mas sabedoria do Ruach Kadosh. Fale através do Teu Espírito usando os nossos lábios. Revele tudo aquilo que está oculto através desse texto. Abra a porta do entendimento. E que a Tua palavra vá e produza o resultado a qual está sendo enviado. Que haja cura, que haja milagres, que haja transformação, vidas restauradas, em nome de Alcha Machia. Aleluia! Então vamos lá, meus amados irmãos. Baseado na temática de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, nós queremos falar um pouco a respeito desse personagem e do poderoso sermão do nosso irmão Estevão, jovem de fibra, homem de coragem, cheio do Ruach Kadosh, tinha ousadia, tinha autoridade, tinha intrepidez para falar para quem fosse do amor do Machia. E quando nós começamos a examinar o texto, começamos
investigar a palavra do Pai, nós vamos ver aqui coisas tremendas que aconteceu dentro desse contexto histórico. A descrição que o nosso irmão Lucas nos dá de Estevão em Atos capítulo 6, a partir do versículo 5, é que ele era um homem cheio da Emuná e do Ruach Kadosh, característica da Kehillah primitiva, cheio da Emuná, cheio da presença do Ruach Kadosh. Precisamos diariamente estar fazendo esse exame de consciência, tirando chapas radiográficas espiritualmente falando do nosso ser. Como é que está a nossa Emuná? Como é que está a presença do Ruach Kadosh em nossas vidas? Ele também estava repleto da benevolência e do poder do soberano Yahweh. Atos 6, quando você pega a narrativa, a partir do versículo do número 5, você se estende ao 8, está dizendo isso que eu acabei de citar aqui agora. E à medida que a posição, a Kehillah primitiva aumentava, os líderes da sinagoga começavam a discutir com Estevão sobre a teologia. Olha que coisa interessante, um cheio da presença do Ruach Kadosh, cheio da Emuná, enquanto os líderes da sinagoga apenas se preocupavam numa fala teológica. O que é teologia, irmão Roberto? Teologia, segundo os teólogos, quer dizer estudo de Deus, estudo de Zeus, que nós sabemos muito bem. 5 linhas teológicas que te levam a entender, a interpretar texto segundo o propósito de cada um. Tem a linha teológica de Calvino, tem a linha teológica 2, Testemunha de Jeová, tem a linha teológica de Lutero, tem a linha teológica dos presbiterianos, tem a linha teológica de Armino, e assim vai-se embora. São 5 maneiras de você interpretar texto das Escrituras. E aí cada um, irmãos, dá uma puxada de brasa para sua sardinha, fazendo a interpretação segundo os seus propósitos e segundo os teus desejos. Então, à medida que a posição e a Kehillah primitiva aumentava, os líderes da sinagoga se preocupavam e começaram a discutir com Estevão sobre uma linha teológica. No entanto, as escrituras nos dizem que ele não podia resistir à sabedoria do Ruach Kadosh e lhe deu enquanto falava, aleluia. Enquanto eles queriam falar de teologia, Estevão estava cheio da presença do Ruach Kadosh, estava cheio da Emuná, capacitado para somente falar e para resistir à sabedoria do Ruach Kadosh. Queremos falar aqui não apenas de sabedoria intelecta, mas falar sobre a sabedoria espiritual, que isso que defunde, é isso que é mais importante para Kehillah do Mashiach. Então, eles não eram capazes de resistir à sabedoria do Ruach Kadosh. Ninguém resiste à sabedoria do Ruach Kadosh. Por isso que hoje nós vemos essa confusão entre tantas pessoas que se levantam querendo ser mestres, querendo ser o dono da razão, interpretando textos segundo aquilo que acham, segundo aquilo que entendem. Mas quando nós falamos das Escrituras, direcionado pelo Ruach Kadosh, com a sabedoria que desce dos chamaíns, fazemos toda a diferença. E agora, esse jovem Estevão é levado ao Sinédrio. O que é isso, irmão Roberto? Era um lugar de reunião, era um lugar onde eles discutiam as leis e tudo aquilo que o povo precisava cumprir. E quando aparecia alguém que o contrariasse,
a confusão estava feita no meio daqueles religiosos. Quando Estevão compareceu perante ao Sinédrio para testemunhar, ele entregou uma mensagem ousada, explicando, amados irmãos, que todo o sistema religioso, o templo, já não era mais necessário. Iau agora pretendia habitar nos homens com a vinda do Ruach Kadosh. As pessoas seriam agora a moradia do Ruach Kadosh, o templo do Ruach Kadosh. Precisamos corrigir uma fala aí, como muitas vezes as pessoas falam, não, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você é um membro. Você é uma casa espiritual, você é um templo, mas você não é igreja. Igreja é quando a Querrilá se reúne. A Escritura vai dizer que a Querrilá do Mashiach é como um corpo. Pernas, braços, órgãos internos, mãos, pés, cabeça, orelha, nariz, boca. E quando esse corpo ele está bem ajustado, Yahusha é a cabeça. Yahusha é a cabeça. Então aprendemos que nós somos igrejas. Nem aqui nem na China. Você é casa. Você é templo. Mas igreja, Querrilá, você só passa a ser quando você está em comunhão. Quando você está ligado um aos outros. Aí passamos a ser Querrilá do Mashiach. Mas igreja não. Como aprendemos no sistema, eu sou igreja. Não, você não é igreja, você é membro. Você faz parte da Querrilá do Mashiach. E uma vez unidos uns com os outros, passamos a ser agora Querrilá do Mashiach. Mas você é casa. Você é templo espiritual. Foi por isso que Estevão estava falando, quando ele foi lá no Sinédrio, e ele ousadamente dá um testemunho e entregou uma mensagem poderosa, explicando que todo o sistema do templo, todo o sistema religioso já não era mais necessário. Yahweh agora pretendia habitar nos homens. Com a vinda do Ruach Kadosh, as pessoas seriam agora o templo de Yahweh, casa espiritual. Aprenda isso. Em nome de Yahshua Mashiach. Cumpriu-se agora, ou que estava escrito no livro do profeta Joel, capítulo 2, no verso de número 28. Está cumprindo-se agora aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, na descida do Ruach Kadosh. E agora Estevão está ali levando essa mensagem diante daquelas autoridades religiosas. Ao pregar com audácia, Estevão também demonstrou como Yahweh designou líderes ao longo da história de Israel, aos quais foram perseguidos pelos próprio povo Yaldim, por não reconhecer o que Yahweh estava fazendo. Os profetas, os apóstolos, eles eram autoridades espirituais levantadas no meio daqueles religiosos, mas eles não aceitavam. Por que não aceitavam, irmão Roberto? Porque eles tinham um monopólio religioso. Eles não queriam sair das suas posições de destaque, como está acontecendo. O cenário é o mesmo, amados irmãos. Só muda os personagens, mas a história continua a mesma. Então Estevão, esse nosso irmão, também pregou que os sacrifícios não eram mais necessários, devido ao sacrifício perfeito do próprio filho de Yahshua Mashiach. Estevão apontou como os líderes, naquela época, os religiosos, foram obstinados e arrogantes ao rejeitarem todo o plano da redenção de Yahweh. Te lembra alguma coisa? Não é diferente dos dias de hoje. Muitos líderes dessa atualidade, denominados com a posse de cargos eclesiásticos, eles não querem aceitar a mensagem da justiça. Eles repudiam essa verdade que está muito clara para cada um de nós.
E até para nós aceitarmos a mensagem que vem do Mashiach, precisamos ter humildade, simplicidade. Temos que aceitar os ensinamentos que o Pai, nessa última era da Kehillah, tem nos dado, levantando pessoas compromissadas, pessoas que se preocupam em trazer a verdade, um conteúdo fiel, uma palavra de despertamento, um alimento sólido, a palavra da justiça para a edificação do corpo do Mashiach. E não oba-oba, não um evangelho de barganha, não um evangelho de troca, não com os nomes dos impostores, mas com nome apropriado e honrado para ser propagado, que é Yahweh e Yahushua. Então Estevão está falando ali agora a respeito de Yahushua, a quem eles não queriam, a quem eles repudiavam, porque eles achavam que só eles estavam com a verdade, só eles tinham o poder de pregar, de ensinar. Isso não é diferente nos dias de hoje. Eles não querem abrir mão do governo religioso, das suas posições, dos primeiros lugares nos templos de pedras. O cenário é o mesmo, não muda nada. Os líderes, naquela época, dos Yaldins, ficaram furiosos. Estevão olhou para cima e disse que viu os céus abertos e que o próprio Yahushua estava à direita do soberano. Isso está lá em Atos, capítulo de número 7. E se você começar a ler do verso 1, você, quando chegar no versículo 55, você vai ouvir essa narrativa. Era quase como se o próprio Yahushua estivesse aplaudindo Estevão de pé por seu grande sermão, aleluia. Se nós conjecturarmos aqui agora, não tenho dúvida que quando nós trazemos a palavra da justiça, quando nós encaramos, sabe, a rejeição, as pedradas, as zombarias, eu não tenho dúvida que nós conseguimos tirar aplausos lá do Chamaim, não dos homens, isso não interessa, mas do Chamaim, daquele que diz que está vendo tudo e que contempla tudo e que sabe tudo. O Sinédrio ficou irado e arrastou Estevão para fora dos muros da cidade, começando a apedrejá-lo. Enquanto eles o apedrejavam, Estevão orou para que o soberano recebesse o seu espírito e o nosso Abba Pai os perdoasse. Aleluia. O tema da nossa Kehillah é capacitados para as pedradas. Quem é capacitado para as pedradas é capaz ainda de meias pedradas, meio sofrimento, meia zombaria, orar para esses que se levantam contra as nossas vidas. Um ato nobre, um ato que comprova e que mostra que essa pessoa ela tenha uma emunar positiva e a presença do Ruach Kadosh na vida dessa pessoa é notório. Estevão ignorou as pedradas, ele estava focado na missão. E qual era a missão, irmão Roberto? Levar a mensagem da justiça. Propagar o verdadeiro evangelho do reino. Falar da troca que foi proposta quando Yahushua mesmo falou para os seus alunos: olha, se vocês estiverem dispostos a morrer por mim e pelo reino, vocês ganharão uma vida diferente. Todas as propostas do reino, através daquilo que Yahushua ensinou, está no aspecto espiritual, irmãos. Não está no aspecto terreno. Se você trabalha, se você desenvolve a sua habilidade, se você é competente naquilo que você faz, não tenha dúvida que o Pai vai te abençoar. Você consegue prosperar, não o ponto de ficar rico, soberbo, mas você vai ter o suficiente para suprir todas as suas necessidades. E Yahushua falou isso. O meu Pai é poderoso. As pessoas às vezes não entendem isso. Querem ficar de braço cruzado, deitado na rede, dormindo até meio-dia.
e achar que o pai vai o ajudar nesse aspecto. Não. Yahushua falou, olha, através da boca de Shaul, Yahweh é poderoso para suprir todas as vossas necessidades em honra e glória. Mas como isso acontece? Desde o momento que você tem dinâmica, desde o momento que você batalha, desde o momento que você se esforça, desde o momento que você arregaça as mangas das vossas roupas e começa a labutar. O Pai te abençoa, não tem jeito, Ele te abençoa. A Escritura vai dizer que Yahweh abençoa os esforçados, abençoa as pessoas que vão à luta, tem dinâmica. Isso não é esfera terrena. Por quê? Porque Ele disse que o maior tesouro está no aspecto espiritual. Ele falou, e não juntei para vós tesouro na terra, irmãos. Meus alunos, entendam a mensagem da justiça, a mensagem do reino. Não juntei para vós tesouro na terra, onde traça, ferrugem, ladrão, salteadores, minam e rouba. Mas antes juntei para vós um tesouro no Chamaim. Esse tesouro espiritual, ele começa a ser ajuntado quando você, em primeiro lugar, está focado no reino espiritual. Não é nenhum absurdo, não é nada errado você ter as coisas, administrar bem as coisas. Você zelar pelas coisas, pelas bênçãos que lhe foram alcançadas. Mas ali não está o teu tesouro. Você apenas é um administrador desses bens. Ali não é o seu tesouro. O seu tesouro tem que estar em Yahushua. O foco de Estevão estava no reino. Ele agora está diante das autoridades espirituais. Caifás, Anás e toda aquela nata religiosa da época. Os assassinos de Yahushua. Mas agora tem ali um aluno. Agora tem ali alguém que aprendeu direitinho a lição. E ele começa a contar toda a história para aquela nata religiosa. Estevão era um homem comum, como nós. No entanto, ele estava cheio do Ruach Kadosh. O que faz a diferença, irmão Roberto? É a presença do Ruach Kadosh. É a Emuná. E como tal, era dotado de sabedoria, graça e ousadia. Aleluia. Ele era um homem comum. Mas aonde estava a prioridade dele? No reino. Por isso que ele tinha uma Emuná exemplar. Por isso que ele estava cheio do favor imerecido, cheio do Ruach Kadosh. O Ruach Kadosh o dotou de sabedoria para que Estevão soubesse como servir melhor as pessoas entre eles. Ele lhe deu ousadia para que Estevão pudesse pregar apaixonadamente a mensagem do reino diante do sinédrio. Mesmo no apedrejamento, Estevão estava cheio do Ruach Kadosh. Deu-lhe um exemplo de emunar de fé extraordinária àqueles que presenciavam a sua morte ao apedrejá-los. Aqueles que assistiam tiveram um vislumbre de como o Ruach Kadosh poderia fortalecer com favor imerecido aquele que enfrentaria sofrimento e morte. Aleluia. O Pai tem trazido uma palavra para cada um de nós, tem nos advertido, tem nos preparado, tem lapidado aqueles que se deixam ser lapidados porque está chegando um momento muito difícil, está próximo. Tem muita gente que já não crê mais, tem muita gente que já perdeu a noção do perigo. Yahushua, ele, em certa feita, ele deu um ensinamento dizendo, olha, vai passar tudo. Vai passar o céu, vai passar a terra. O próprio Daniel, no capítulo 9, no capítulo 12, ele estava dizendo que ia acontecer e aconteceu. E no capítulo 12 ele disse que ia chegar um tempo onde a ciência ia se multiplicar. O anseio por conhecimento ia ser notório. Todas essas coisas estão acontecendo. E Yahushua falou, vai acontecer tudo isso.
céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Aquilo que está escrito, mais cedo ou mais tarde há de se cumprir. Você crendo ou deixando de não crer, não é problema do reino. O problema é simplesmente da pessoa, aquele que já deixou ser dominado pela incredulidade, que procura tantas informações e acabam confundindo as suas mentes. Está cheio de gente assim no meio de nós, que hoje já não tem nem mais convicções nos nomes sagrados, que hoje já acha que Yahshua já está aqui na terra, que já houve o arrebatamento. E esse cenário, as Escrituras descrevem que isso iria acontecer. Shaul vai dizer que muitos iam começar bem, mas no meio da travessia iam naufragar na sua emuná. Yahshua várias vezes ensinou seus alunos, seus discípulos, e falou: olha, tudo é possível para aqueles que creem. Tudo é possível para aqueles que creem. Imagine agora Shaul, que mais tarde se tornou um apóstolo de Yahshua. Eu me pergunto, e você pode se perguntar, o que passou pela mente de Shaul quando ele viu Estevão sendo apedrejado e ouviu o clamor purial para perdoar aqueles que o estavam assassinando? Você já imaginou alguém sendo apedrejado, alguém ali no ápice da morte, ele olhar para a sua cara, olhar para aquelas pessoas que estão fazendo essa barbaridade e dizer: Pai, eu sei para onde eu estou indo, receba o meu espírito, porque a minha vida já foi entregue a ti, desde o momento que eu fui alcançado pela palavra rema, pela palavra revelado, pela emuná. Mas eu quero orar para essas pessoas que estão me atirando pedra. Eu quero orar para essas pessoas que me desejam mal. Eu quero orar por essas pessoas que de pé me aplaudem essas pedradas. E qual seria a oração? Perdoa-os. Perdoa-os. Quando Shaul agora finalmente veio a Yahshua, um pouco mais tarde, na estrada de Damasco, eu me pergunto como o apedrejamento de Estevão o influenciou. Aleluia. Muitas das vezes nós temos que passar por algumas circunstâncias nas nossas vidas para sermos testemunho para essas pessoas fracas nas suas convicções. Muitas das vezes o Pai permite um nível de batalha mais elevado, mais acirrado, para que você, através dessas lutas, seja um testemunho vivo para aqueles que não aguentam nem sequer um empurrão. Ali estava o jovem Estevão, capacitado, o Pai o capacitou. E como o capacitou, irmão Roberto, a emunar dele era uma emunar exemplar. Estava cheio do Ruach Kadosh, ignorou as pedradas, ignorou as falácias, ignorou os dedos que se apontavam, ignorou aquelas pessoas que queriam descredibilizar a sua fala. Ele ignorou os zombadores, ele ignorou, sabe, tantas coisas, irmão, porque ele estava focado na mensagem da justiça. Shaul também lá na frente sofreria nas mãos de pessoas iradas. E eu me pergunto, quantas vezes ele pensou no apedrejamento de Estevão? Ele foi fortalecido para confiar no Ruach Kadosh, para fornecer a graça necessária. Aleluia. Muitas das vezes nós temos exemplos muito perto que nos ajuda a caminharmos com mais convicção. Muitas vezes nós vemos situações que a gente fala, nossa, mas aquilo ali muitas das vezes é o Pai nos mostrando que aquela pessoa, ela está sendo capacitada para receber essas pedradas.
Muitas das vezes essas pessoas estão sendo capacitadas para ser exemplo para a vida de tantas e tantas pessoas que por qualquer coisa, querem já largar o seu madeiro. Quantas pessoas, irmãos, devido às suas lutas, e que lutas são? Eu quero falar um pouco dessas lutas. Qual é a luta que nós temos aqui, irmão Roberto? É um problema na sua casa? É um problema com a sua filha? É um problema com seu genro? É um problema com seu marido? É um problema com seu vizinho chato? É um problema, sabe, das autoridades governamentais da atualidade? É um problema no trabalho, né? Ah, eu estou atribulado, irmão Roberto, estou aguentando as perseguições. Sabe o que é perseguições? Dá uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha no contexto histórico dos mártires, para você ver o que é perseguição. A pergunta que eu faço para Querilar do Machia: você está tomando chicotada? Você está vivendo de canto em canto? Você está vivendo dentro da caverna? Tem lhe faltado pão de cada dia? Possa ser que em algum momento a gente passe até por algumas privações, mas eu duvido se tem sequer faltado pão de cada dia. Ainda que seja uma refeição diária, eu não tenho dúvida nenhuma que essa refeição chega à sua mesa. Você está correndo perigo de morte porque você está pregando a mensagem do madeiro. Tem alguém atrás de você para execução. Você quando está na praça, você quando evangeliza, você quando dá um folheto, um folder, quando você faz uma live, alguém vai atrás, alguém bate na sua casa para querer te matar. Não. Então você não sabe o que é perseguição. Por que você sofre? Porque o seu emocional é fraco. O seu psicológico está te derrubando. As suas incertezas, ela te arrebenta. As suas dúvidas faz que você naufrague nas suas convicções a respeito do auxílio que vem do alto. As nossas lutas é mais conosco mesmo, através do nosso medo, através do nosso assombro, de nós nos apavorarmos com questões que nós achamos que não temos competência para resolver. Não estou falando dessas lutas não, irmãos. A luta dos nossos irmãos, que hoje são testemunha, como as Escrituras diz, que nós somos cercados por uma tamanha nuvem de testemunho, foi testemunho verdadeiramente de sofrimento. Esse tempo ainda não chegou. Esse tempo ainda não chegou. Quais os problemas, irmão? O que eu acabei de citar aqui agora. Talvez agora tem gente descabelando porque o marido não está falando, porque a esposa não está falando, porque o filho é rebelde, porque foi diagnosticado com um problema de saúde. Sabe? Há uma perseguição de fofoca, de intriga, de contenda no seu trabalho, na sua vizinhança, e nós temos a cara de pau de chamar isso de luta. Luta, você não sabe o que é luta. Você não sabe. Me desculpe a minha sinceridade, meus irmãos. Quem me conhece, eu sou muito franco. Me desculpe a minha sinceridade. Isso nunca foi luta nem aqui nem na China. Aquilo que nós chamamos de problemas, Shaul diz que é momentânea tribulações e não se compara com o peso da glória que há de se manifestar. Com o peso do favor imerecido que há de se manifestar. Quais são os nossos conflitos internos e externos? É conosco mesmo. Questões, pendências mal resolvidas. Era isso aqui que Estevão estava encarando. Ele estava encarando os religiosos, aqueles que batiam no peito e diziam que tinham o poder da fala, e tudo o que eles falavam e ensinavam, o povo teriam que acatar. Estevão, ele morreu, não foi por depressão, sabe, não foi problema emocional, não foi problema psicológico, não foi problemas mal resolvidos dentro do seu lar, não foi, sabe, morte porque ele era perseguido pelos seus vizinhos. Não, irmãos. Sabe por que ele morreu? Porque ele teve coragem, ele teve destreza, ele teve ousadia para combater a religiosidade. Aqueles que se diz bambambam, aqueles que se diz sábio segundo
o seu intelecto, segundo a sua teologia, segundo os seus estudos de achômetro, segundo teses. Não, Estevão, ele morreu por quê? Como dizia o irmão Romilson, como fala, ele bateu de frente com o sistema. Bateu de frente. Tem gente que se acovarda. Não fala para as pessoas do sistema porque ficam com medo das pedradas. Fica com medo do escárnio. Ficam com medo do deboche. Ficam com medo da zombaria e diz que isso é prova. Isso é provação. Você não sabe o que é provação. Esse tempo está se aproximando. Um tempo que quando Abba tirar a Filadélfia viva, a Querrilar fiel, no meio da Filadélfia, o Pai vai tirar a Filadélfia viva. Guarda isso aí que eu estou te falando. Nem todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, nesse momento de comunhão faz parte da verdadeira Filadélfia viva. Tem muitos usando um jargão já de Filadélfia, mas ainda não está na Filadélfia viva. Filadélfia viva é a igreja fiel. É a Querrilar que não se encurva diante as diversidades. Esses problemas que eu acabei de citar. Uma causa resolvida com a mulher, mal resolvida. Uma causa mal resolvida com o marido. Uma causa mal resolvida com a sogra, com o sogro, com o filho rebelde, com a filha rebelde, com o neto rebelde, sabe? Essas situações precisamos de equilíbrio emocional, psicológico, sabedoria para lidar. Eu não estou falando dessas momentâneas tribulações, que eu sei que isso acontece. É na minha casa, é na sua casa, é na casa de todos os amados irmãos, é no meio da sociedade. Porque é profeticamente dizendo que os maiores problemas já estão dentro da nossa própria casa. Era pai contra filho, filho contra pai, mulher contra marido, marido contra esposa, e assim uma bagunça só dentro dos lares. Isso não me espanta mais. Isso não me espanta mais, porque eu sei que essas coisas muitas das vezes acontecem para se cumprir a profecia. Porque a palavra diz que esses problemas iam estar generalizados. Na época de Alcha não era diferente. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, seus próprios irmãos, quando a sua mãe anunciava que ele era um filho diferenciado. Quando Miriam anunciou aos demais que ele era fruto do Ruach Kadosh, ele foi rejeitado. Sabe? Tinham indiferenças, mas a Escritura vai dizer que ele foi crescendo na graça e no conhecimento, e o Pai era com ele. E quando ele começou a propagar o evangelho do reino, o evangelho genuíno, não é essa bagunça que chegou até nós. Mas hoje o Pai tem filtrado, o Pai tem nos dado, tem direcionado. Ele tem preparado um alimento mais saudável para a Filadélfia, para se tornar viva. Filadélfia é uma coisa, Filadélfia viva é outra coisa. Se você está já vivendo esse momento de Filadélfia, você precisa diagnosticar-se se você é Filadélfia, mas Filadélfia viva. Se você está sendo capacitado para as pedradas do dia a dia, ou você virou um religioso e não se deu conta disso. Nós não defendemos placas de Filadélfia. Nós somos a Filadélfia viva. Nós não fundamos uma denominação. Filadélfia não é uma denominação. Filadélfia quer dizer uma comunidade de pessoas que buscam ser fiel àquilo que tem sido ensinado através das Escrituras. Era isso que Estevão estava, naquele momento, ministrando para aqueles religiosos. A benevolência que estava sobre Estevão para lidar com o seu apedrejamento é notável. É tão parecida com a morte de Alcha no madeiro. Estevão disse: Iau, oh Abba, oh Iau, receba o meu espírito.
e não lhe impute esses pecados desses que me apedrejam. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 59, verso 60. Ambas as declarações, amados irmãos, são tão semelhantes que Alcha disse enquanto estava pendurado naquele madeiro: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas, capítulo 23, versículo de número 46. E Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Lucas 23, 24. Ao considerarmos, amados irmãos, o apedrejamento de Estevão, podemos sentir, se é que eu posso usar essa terminologia, inveja de sua ousada coragem. E Shaul, o apóstolo, ensinou que o favor de Al é suficiente para todo tipo de sofrimento. É mesmo, irmão Roberto? Sim. Só você anotar aí para ler daqui a pouco. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 19. O que está escrito lá, irmão Roberto? Vou ler para você. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 19. Eu falei para você pegar um papel e uma caneta. 12, 19. O que está escrito lá, irmão Roberto? No verso 19 de 2 Coríntios. Pensai, 2 Coríntios 12, 19. Pensai que durante todo esse tempo estamos tentando nos defender diante de vós. Shaul está escrevendo, pensai que durante todo esse tempo estamos tentando nos defender diante de vós. Ora, é diante de Al que apresentamos nossas defesas em Alcha, o Machia. E todas as nossas atitudes, amados irmãos, têm um propósito de vos fortalecer. Aleluia. Paulo falou, olha, o problema não é meu não, o problema é de vocês. O que está acontecendo comigo, essas pedradas que vocês estão me dando, essas pedradas que vocês estão ganhando, é para fortalecimento de outras pessoas. Quando nós lemos esse texto aqui, nós falamos, nossa, que exemplo. Que pedrada é essa ao ponto que eu estou morrendo? Não estou morrendo nada. Eu estou estressado, eu estou apavorado, eu estou assombrado com o problema da minha casa, com o problema do filho, da filha, do pai, do marido, da mulher, do papagaio, do vizinho, seja lá quem for. Sabe? Uma questão mal resolvida. Uma coisa que está acontecendo devido à rebeldia de pessoas. E o que nós temos que fazer, irmão Roberto? Vamos para o pó. Vamos para o joelho. Vamos para a intercessão. Vamos manifestar nossa confiança, porque o Pai é poderoso para nos dar resultados positivos através da nossa perseverança e da nossa comunhão. A benevolência que estava sobre a vida de Estevão precisava. Veio no momento em que ele precisava. Não antes. A benevolência e a coragem de clamar por Ial para perdoar aqueles que o apedrejavam vieram no poder do Ruach Kadosh, naquele momento exato, naquele momento certo. E a lição para nós é que o Ruach Kadosh promete nos equipar e capacitar para cada situação. Podemos não ser corajosos por natureza. No entanto, o Ruach Kadosh promete nos encorajar com o favor imerecido necessário para enfrentar tudo o que Ial nos chamar a experimentar. Aleluia. Tem uma passagem muito conhecida, você sabe, que é aquela passagem que aqueles discípulos estavam lá sobre o barco e de repente o vento soprou o contrário e aquelas pessoas ficaram apavoradas. E ali desesperados, sem saber o que fazer. E quando de repente eles veem Alcha vindo sobre as águas. Sobre as águas.
E aí, na primeira instância, alguém fala, é um fantasma, o que é aquilo ali? E quando o Yalcha se aproximava, alguém falou, não, é o mestre. E Pedro, Kefas, falou, é tu mesmo, Yalcha, nosso mestre. Yalcha falou, sou eu mesmo, Pedrão. E todo mundo ficou olhando, admirando Yalcha sobre as águas. E Yalcha ali, testificando que era mesmo, e de repente Kefas falou, olha, se é tu mesmo, mande eu ir ao teu encontro. E Yalcha falou, vem. E a escritura vai dizer que Kefas saiu do barco e pisou sobre as águas. E foi até o encontro de Yalcha. A minha pergunta é, não seria essa experiência para todas aquelas pessoas? A oportunidade de todos irem até Yalcha naquele momento maravilhoso. Eu gostaria que o texto enfatizasse essa cena. Eu gostaria que o contexto histórico seria esse. Olha, todos saíram do barco e foram ao encontro de Yalcha. Mas apenas um. Por que, irmão Roberto? Ele era mais corajoso, ele era mais valente do que aquelas pessoas? Não. Primeira coisa que eu aprendo é que ele, cheio da emuná, ele era. Cheio da emuná, ele era. Mas a coragem quem o deu a sair daquele barco aí, um encontro de Yalcha, foi o Ruach Kadosh, aleluia. Então tem situações nas nossas vidas que a gente vai querer até amarelar. Mas se a nossa emuná estiver solidificada naquilo que nós cremos, naquele a quem nós temos aprendido, não tenha dúvida que na hora e no momento certo, o Ruach Kadosh vai te inspirar, vai te encher para que você possa dar passos sobre as águas. Passos mediante as suas dificuldades, passos mediante as suas problemáticas. E ainda que se for para encarar a morte, o Ruach Kadosh vai te encher ao ponto de você não estar nem mais aí. Sabe? Ignorar todos os problemas. Eu não tenho dúvida que todas aquelas mortes de mártir, de todos aqueles irmãos que morreram no primeiro século, a história é extensa, a história é profunda, aquelas pessoas estavam cheios do Ruach Kadosh. No primeiro século, famílias inteiras foram levadas para arenas para servir de espetáculos e ser devorados por leões. Famintos, eles deixavam aqueles leões sem alimento durante uma semana para quando levasse aqueles ialdins para as arenas, aqueles leões imediatamente devorassem aquelas pessoas, homens, mulheres e crianças. Milhares de irmãos do primeiro século foram levados para as praças públicas para serem queimados, serviram de espetáculo, viraram fogueira humana. Vários irmãos do século I, do mártir, da Querrilar do Machia, foram espetados em fisgas, decapitados, cerrados ao meio, esfolados. Mas você não vê essas pessoas negando o nome de Yalcha. Você não vê essas pessoas, você não vê relato dessas pessoas amarelando e afrouxando. Por quê, irmão Roberto? Porque estavam cheios do Ruach Kadosh e naquela hora foram encorajados para encarar a morte de perto. Esse tempo vai voltar de novo. Esse tempo está pertinho de voltar de novo. É só Filadélfia viva, a Querrilar do Machia, a fiel, a verdadeira, não é Filadélfia, a Filadélfia viva. Quando ela for tirar, esse tempo há de se manifestar. Por enquanto, não. Por enquanto, os seus problemas, os meus problemas, as nossas dificuldades são essas que eu citei no decorrer da nossa fala.
problema familiar, um problema com a sogra, um problema com o cunhado, um problema com o marido, sabe? Problemas que nós mesmos arrumamos para nós. Um problema com o vizinho, um momento desempregado, um momento que as finanças não vão muito bem, um momento que nós estamos passando por fases de enfermidade, um problema que muitas das vezes nós estamos encarando, mas nem se compara o verdadeiro sofrimento de perseguições e pedradas ao ponto de morrer. Mas não sucumbiu. Estava lá, firme, aguerrido, porque sabia para onde iria. Sabia para onde ele ia fazer morada. Sabia a quem estava de braços abertos para recebê-lo. Então, cheio do Ruach Kadosh, encorajado para resistir, para não negar, para encarar os religiosos, para não sucumbir, para não abaixar sua cabeça perante o sistema religioso. Não se preocupe, irmãos. Não adianta você se preocupar com a forma como você responderá aos sofrimentos antecipadamente. É por isso que Yahushua advertiu seus alunos, seus discípulos, a não se preocuparem sobre como reagirem quando entregues para serem perseguidos. A perseguição, ela é espiritual. As pessoas confundem perseguição espiritual, sofrimento espiritual com problema terreno, com situações mal resolvidas terrenamente. Espiritualiza tudo. Não consegue dividir o natural do espiritual. Aí começa a espiritualizar tudo. Aí vive num ciclo vicioso. Vive num ciclo religioso ou acaba entrando num ciclo religioso de novo, atribuindo toda a culpa ao diabo, mas ele não é culpado de nada, ele é o mais santarrão da terra, e aí começa a bater o desespero de sofrimento, de luta que não está aguentando. Ei, aprenda a resolver as questões terrenas. Yahushua, certa vez, ele falou, se vocês não tiverem competência para resolver os problemas que vocês mesmos arrumam, como vocês vão querer resolver os problemas espirituais? Se vocês não são capazes nem de administrar, nem gerenciar a própria casa onde vocês moram, imagine as coisas espirituais, imagine as coisas do reino. Se vocês não são capazes de administrar aquilo que eu coloquei, aquilo que veio sobre as suas mãos, como você vai querer administrar a sua vida espiritual? Não vai conseguir nunca, vai virar uma bagunça. E aí vai cair num ciclo vicioso, religioso. Vai enfraquecer, vai desanimar, vai se abater. Vai entrar em desespero, seu psicológico vai ficar uma porcaria. Seu emocional de nada vai valer. Vai ficar chorando pelos quatro cantos da casa, se lamentando, se lamuriando, se colocando como a pessoa mais infeliz da terra. O que adianta você ter conhecido os nomes Yahweh e Yahushua, se você não consegue gerenciar isso bem na sua vida? Tudo você quer espiritualizar, tudo você quer colocar culpa no diabo, tudo você quer, sabe, se abater por coisas que as Escrituras já nos advertia. Ei, você casou, você tem família, você tem filho, você tem marido, você tem esposa. Pede o pai a capacitação para você ganhar as pedradas de dentro da sua própria casa mesmo. E ore. Perdoe. Ah, é fácil? Não, é um exercício. É um exercício, irmãos. Perdoar é um exercício. Sabe?
Peça o Pai que te encha. Pai, me encha aqui. Da sua benevolência, do seu poder, do Ruach Kadosh. E me dá coragem na hora que eu tiver que falar umas verdades para alguém. Me dá ousadia na hora que eu tiver que falar, sabe, para alguém que está errado e quer se colocar como sertão. Porque as perseguições que você tanto lê aqui nas Escrituras, ela ainda não chegou. Louvamos a Ial por esse tempo que o Pai está nos dando oportunidade de nos preparar, combatendo o bom combate da nossa Emuná todos os dias, se preparando para verdadeiramente receber o selo da aprovação. Ame mais, perdoe mais, exercite mais a paciência. É fácil? Não. Eu não estou dizendo aqui que isso é fácil, que isso, mas é um exercício. Mude as suas atitudes. Talvez a mudança que você quer ver nas pessoas, talvez as pessoas querem ver primeiro na sua vida. Por que Shaul se converteu? Porque ele viu uma pessoa que foi capacitada pelo Ruach Kadosh para tomar as pedradas diante dos seus olhos. Ele estava ali como testemunha ocular. Ele viu as pedradas. E aquelas pedradas que alguém tomou inocentemente serviu de trampolim para a sua conversão. Aleluia. Quem saiba, alguém de perto está te contemplando. Quem saiba, o Pai está te enchendo da presença do seu Ruach Kadosh. E seja qual for a situação, na hora certa ele vai te dar coragem. Que você possa receber essa palavra. Que você possa pedir ao Pai, Pai, me capacite, me dá resistência, para que eu possa resistir às pedradas emocionais, para que eu possa resistir às pedradas psicológicas, para que eu possa resistir às pedradas do dia a dia, de ser mal interpretado, de muitas das vezes não ser ouvido, de muitas das vezes não ter razão de nada. Me capacita, Pai, para que essas pedradas sirvam de trampolim para mudar a vida de pessoas que tão de perto me olham, que tão de perto me contemplam. Porque esse tempo da perseguição como século I, aqui no Brasil, nos estados a qual nós moramos, ainda não chegou. Então, nessa noite, nos encorajemos a resolver as pendências, as questões, as momentâneas tribulações de dentro da nossa própria casa, do nosso convívio social, do trabalho. Peço, Pai, sabedoria e estratégia. Não é por força, nem por violência. As Escrituras é bem clara. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Ruach. É pelo Ruach Kadosh. É isso que a palavra fala para mim e para você. Não é nem por força, nem por violência. Mas é pelo poder do Abba. Então nessa noite nós queremos orar junto. Para que nós venhamos entender a mensagem da justiça. Nessa noite, ó Abba, nós pedimos sabedoria, pedimos entendimento para resolver as pendências, questões da nossa casa, que muitas das vezes tem nos deixado atribulados, tem nos deixado perplexos, Pai. Questões mal resolvidas, aquilo que não conseguimos administrar, que Tu venha nos dar a sabedoria através do derramar do Teu Ruach Kadosh. Nos encoraje
para que possamos tomar atitudes e fala necessária. Não para ofender, não para arrebentar ninguém, mas sim para que as coisas entrem no eixo, ó Abba. Em nome de Yahshua Mashiach, Pai, nos dê essa percepção. Sê conosco, Pai, sê conosco. Venha nos dar a capacidade necessária para encararmos todas as adversidades do dia a dia. E que o Teu poder venha nos aperfeiçoar. E que possamos caminhar convicto na nossa emuná, que fomos chamados para bater de frente, para encarar todo o sistema religioso, todos os religiosos, com amor, com paciência, com ousadia na fala, com provas daquilo que nós já alcançamos. Nos dá sabedoria necessária para agirmos como um verdadeiro membro de Filadélfia Viva. Abençoa a nossa casa, abençoa, Pai, nosso lar, abençoa a nossa prole, abençoa as nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos netos, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Para quem tem sogro, sogra, abençoe. Abençoe, Pai, de uma forma sobrenatural. Que a luz da Tua presença venha resplandecer em cada um de nós. Cure as enfermidades da nossa casa. Seja quem for que está cometido, Pai, enfermo na nossa casa, repreenda agora na autoridade do Ruach Kadosh. Cura o câncer, cura a AIDS, cuide as doenças crônicas, bronquites, asmas, cura os problemas nos ossos, nos órgãos internos, cura, Pai, a nossa carne de toda aflição, em nome de Yahshua, Pai. Nós clamamos e oramos com confiança, porque nós sabemos que os Teus ouvidos não estão agravados, muito menos os Teus braços encolhidos ao ponto que Tu não possa ouvir a nossa oração e estender os Teus braços para nos abençoar. Nos dê maturidade, crescimento espiritual, nos capacita para as pedradas do dia a dia, seja ela emocional, seja ela psicológica, seja ela espiritual, seja ela sentimental, nos capacita em nome de Yahshua Mashiach. Assim como Tu foi com Estevão, assim como Tu foi com Shaul, assim como Tu foi com tantos irmãos do passado, ser com cada um de nós, em nome de Yahshua Mashiach. Oramos, Pai, na convicção que Tu nos ouve, em nome de Yahshua Mashiach. Ficamos por aqui, amados irmãos. Gratidão pela sua companhia, gratidão por você honrar sempre esse nosso bate-papo aos domingos às 19 horas. Nós estamos em tempo real no Facebook, já já essa live estará também lá, disponível na plataforma do YouTube. Ontem já saiu a segunda edição do podcast Yaldim. Já está lá no YouTube, você que ainda não é inscrito, se inscreve lá para você ver lá uma fala que nós temos lá, no intuito apenas de trazer amadurecimento, conhecimento àqueles que talvez lhe faltem muita coisa ainda da palavra. Então, a nossa segunda edição já está lá disponível. Você pode ir lá e assistir lá e se alimentar em nome de Yahshua Mashiach. Obrigado pela sua companhia, que o Eterno te abençoe poderosamente. Desejo uma semana de paz, de bênção, que o Eterno a cada dia mais te amadureça, te instrua, te oriente. Pense nesse bate-papo que nós tivemos aqui agora. Seja equilibrado. Discerne o que é natural, o que é espiritual, o que é responsabilidade sua de você resolver. Não atribua tudo ao reino.
Tem coisa que é conosco, tem coisa que nós temos que tomar atitude, tem coisas que nós precisamos tomar uma postura, aí o Pai nos ajuda. Aquilo que é possível, faça. Aquilo que é cabível você fazer, faça. E aquilo que nós não podemos, o nosso Abba sempre vai nos ajudar. Não tenha dúvida disso. Que o Pai venha te capacitar para os momentos difíceis. No ápice da batalha, que o Pai venha te capacitar. No calor da batalha, que o Pai venha te capacitar, venha te encorajar. Desejo isso do fundo do meu coração. E com muita humildade eu sou grato pela sua companhia, por ter essa família linda aí, que essa fala possa ter te ajudado, possa ter te aberto os olhos em algumas áreas e que o Pai continue trabalhando na sua vida e na sua casa em nome de Yahshua Mashiach. Beijo no coração, até a nossa próxima Querrilar de Comunhão. Forte abraço, Shalaim de Al a todos e beijo no coração.